Olá, tudo bem, pessoal? Vamos mais uma aula aqui de português. E lembrando que eu deixei aqui com vocês, digamos assim, nós paramos no meio da conjugação. Né? Eu estava conjugando com vocês a conjugação verbal e eu estava conjugando com vocês os derivados do pretérito perfeito do indicativo. Eu só vou colocar aqui na lousa quem são, porque eu já conjuguei na aula passada aqui para vocês, na lousa, mas eu fiquei devendo para vocês os PowerPoints, ou seja, as telas nossas de alguns verbos que eu conjuguei do pretérito perfeito do indicativo. Lembrando que o pretérito perfeito do indicativo, ele gera 3 tempos. Ele gera o mais que perfeito do indicativo, o perfeito o imperfeito do subjuntivo e o complexo aí, né? O futuro do presente, do subjuntivo. O futuro do subjuntivo, precisamos tomar cuidado, porque nós conjugamos esse tempo de forma bem errônea ainda, né? Conjugamos aí se eu ver você, quando eu pôr, se eu vir a tal lugar, é tudo errado. Se eu vier a tal lugar, quando eu puser tal coisa, se eu vir você, vir o verbo ver, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, o pretérito, né? Vamos colocar assim, ó, pretérito perfeito do indicativo, ok? Olha lá, o pretérito perfeito do indicativo. Eu estou colocando assim porque eu me lembro muito bem que na aula passada, antes daquele pequeno intervalinho nosso, eu fiz, como eu fiz dos derivados do presente, eu fiz toda a conjugação dos 3 e eu fiquei devendo as telas para vocês, como eu havia comentado, e aí eu passei algumas correções, fiz comentário de alguns exercícios nossos aqui, né? E lembrando que, terminando conjugação verbal, nós ainda vamos continuar verbo nas vozes verbais. Voz ativa, voz passiva, analítica e sintética e voz reflexiva, ok, pessoal? Então, o pretérito perfeito do indicativo, ele é um tempo que primitivo. Nós vamos ver aí nas nossas telas e vamos recordar o que nós já começamos na aula anterior. Lembrando que ele é primitivo pela pessoa do tu, né? Lembram, né? É a segunda pessoa do presente, do singular aqui no pretérito perfeito. A segunda, lá no presente do indicativo, é a primeira pessoa. Através do eu, do presente do indicativo, você consegue gerar os 2 imperativos e o presente do subjuntivo. Aqui não. Do pretérito perfeito do indicativo, você vai pegar não da primeira pessoa, e sim da segunda, é do tu, né? É da segunda pessoa do singular, você vai fazer os 3. Tá? Então nós temos aqui o pretérito, eu vou colocar aqui, o pretérito mais que perfeito, né, pessoal? Ó, mais que perfeito. Este pretérito mais que perfeito, ele também é do indicativo. Né? Ele é um tempo derivado. Depois eu tenho aqui o pretérito, também, né? Olha só, o pretérito considerado imperfeito, né? Pretérito imperfeito do subjuntivo, né, gente? Aquele tempo verbal cujas desinências são o SSE, SSES, lembra? Então, se eu fizesse, se tu fizesses, se ele fizesse, se nós fizéssemos, se vós fizesseis e se eles fizessem, tudo com o SS aí, que você vai ter aí o pretérito imperfeito do modo subjuntivo, que é uma incerteza. Por isso que na minha conjugação eu precisei da conjunção condicional se, né? Então, se eu fizesse, se eu estudasse, se tu corresse, se tu caminhasses, se tu corresses, se tu caminhasses, não é assim? Então você tem aí o pretérito imperfeito do subjuntivo. E ainda mais um, encerrando aqui os 3 derivados, mais um do subjuntivo, que é o futuro, viu? Olha lá, vamos colocar aqui. Futuro do subjuntivo, né? E aqui, pessoal,
não há desculpa, não há álibi, não há exceção, não há nada. Aqui não há desculpa, é tudo do tu, tudo sai deste tempo, né? Você não tem aqui nenhuma exceção, nenhum verbo que desvie desta regra, não. Todos os verbos do nosso vernáculo, né, da nossa língua portuguesa, de A a Z, todos eles vão ter, para você conjugar esses três, vocês vão precisar do radical extraído da segunda pessoa do singular do tu. Então, tu fizeste, joga fora o STE. Então, se eu fizesse, quando eu fizer, eu fizera, você vai ter tudo assim. Então, estes três aqui são derivados. Prontinho? Está aí, então, foi nesta parte, só para vocês recordarem onde nós paramos, em que item nós paramos, nós estamos vendo, então, os três tempos derivados do pretérito perfeito do modo indicativo, digamos assim. Eu vou devolver para vocês aí, olha só, a nossa tela, e eu já havia comentado isso com vocês, estou passando aqui só para vocês terem a noção, os três tempos derivados do pretérito perfeito do modo indicativo. O pretérito perfeito do indicativo está aí, ele é primitivo. O mais que perfeito, como eu coloquei na lousa, né? O imperfeito do subjuntivo e mais um do subjuntivo, o futuro do subjuntivo. Olha, gente, eu até comentei na aula passada com vocês. A frase, o comentário, a minha redação aí sobre o pretérito perfeito, mais que perfeito do indicativo, na condição de derivado do perfeito do indicativo, a minha redação é a mesma. Ó, vou até fazer para vocês a cópia. Vendo? A mesma coisa. Por quê? Porque não há outro meio de se fazer, de se dominar estes três tempos derivados do pretérito perfeito do modo indicativo. Então, olha só. Derivado da segunda pessoa do singular do pretérito perfeito do indicativo primitivo, o tu, retirando o STE. Algumas pessoas já me perguntaram, professor, e se eu encontrar uma conjugação verbal no pretérito perfeito do indicativo, no primitivo, no tu, que não tenha o STE? Bom, de duas uma. Né? Primeira, você não vai encontrar, porque né, todos os verbos conjugados no tu do pretérito perfeito do indicativo, todos, sem exceção, terminados em ar, ir, todos vão ter o STE. Segundo, se você encontrar algum verbo conjugado no pretérito perfeito do indicativo, na segunda pessoa do singular, que é a primitiva aí, o tu, sem o STE, o meu consolo é, errou. Você errou e acabou. Não há. Então, tu estudaste, tu partiste, o verbo ser, tu foste, tá? O verbo apropinquar, tu apropinquaste, né? Tu guardaste, tu viajaste. Não adianta, porque se houvesse várias desinências para a pessoa primitiva aqui, o tu, além do STE, esta regra que eu estou mostrando para vocês, esta lógica, não faria sentido, né? Então, vocês podem consultar em apostilas, em livros, sempre assim. Como que eu faço esses três derivados? Retirando o STE lá do tu, né? No pretérito perfeito do indicativo. Só vou voltar vocês aqui um pouquinho, vamos dar um exemplinho aqui dos três, antes de voltarmos às telas. Então, vamos conjugar aqui, ó, como eu comentei com vocês, vamos conjugar aqui no tu, aqui no primitivo, assim, um vai e vem rapidinho aqui, né, não é o tempo todo, só no tu aqui. Vamos conjugar aqui o verbo ver, ó, tá, no tu. Então, o verbo ver no tu, ó, tu, tá, vamos lá, certinho? Ó, tu viste, olha só, né? Tu viste. Então, eu preciso entender que o verbo ver, ele tem E no nome dele, ver. Mas quando ele passa pelo tu, esse E é retirado. Entra o I,
né? É tu viste, não é tu veste. É tu viste. Você vai jogar fora o STE e você vai precisar deste VI para fazer os 3. Você vai fazer uma cópia 18 vezes. Porque quando você conjuga um verbo, você tem 3, em termos de trabalho, você tem 6 itens. Só são 3 pessoas. Eu, tu, ele e ela. Quem fala, quem ouve, de quem se fala. Mas isso, em termos de trabalho, de conjugar, esses 3 viram 6, porque eles têm plural. Você tem plural do eu, que seria então o nós, o plural do tu, que seria o vós, o plural do ele e ela, que seria o eles e o elas. Então você tem 6 itens para conjugar, né? Porque é uma flexão de número. Você tem as 3 pessoas do discurso do singular e as 3 do plural. Portanto, eu disse 18 vezes porque você tem 6, 6 e 6. Esse VI aqui vai aparecer em todas as pessoas dos 3 derivados. Vamos conjugar ali no pretérito mais que perfeito. Vamos conjugar aqui a primeira pessoa, eu. Então, ó, eu, olha só, olha lá. Eu vira, né? Olha aqui agora, se eu visse, dá uma olhadinha no vi que saiu daqui, ó, né? E está em todos. Olha agora no futuro. No futuro, eu vou até colocar aqui, ó. Quando eu vir, né? Quando eu vir você, quando eu vir os seus amigos, e não quando eu ver. Né? Então veja bem, quem que vai estranhar ao ouvir alguém dizer quando eu ver o seu irmão? Quem realmente, gente, sabe do sistema. Agora, quem conjugou o verbo apenas por conjugar, o que aquilo não resolve nada, nem para a vida, muito menos para concurso público, nem para falar e nem para concurso público, então essa pessoa vai achar normal, ela vai até entender da forma errada, que é o legado que nós temos aí afora, quando eu ver você. Mas quem entende do sistema verbal no seguinte raciocínio, que é o raciocínio cobrado hoje em concursos públicos, você tem que saber que o futuro do subjuntivo, ele é 100% derivado do tu, do pretérito perfeito do indicativo, tirando o STE. Então, vai causar estranheza para os ouvidos de quem? De quem aprendeu o sistema de forma racional. É como se fosse aqui um cálculo, é um cálculo, é calculado. Então, se alguém disser para uma pessoa que sabe de verbo mesmo, por cálculo, e disser para ela, quando eu ver o seu irmão, a pessoa vai levar psicologicamente uma pancada na cabeça, porque não é quando eu ver o seu irmão, porque é tu viste. Por que eu estou falando quando eu ver o seu irmão? Quando eu vir o seu irmão, quando eu vir os seus familiares. Entendem? Então, é esta lógica. Eu quero que vocês tomem cuidado com isso. Nenhum dos três tempos e nenhuma conjugação de nenhum tempo, de nenhum verbo, de A a Z, nenhum dos três vai trazer um outro radical que não seja o gerado pelo tu. E eu peço encarecidamente que vocês tomem cuidado com o futuro do subjuntivo e o imperfeito do subjuntivo. Os dois são bem cobrados. A VUNESP cobra demais, FCC também, enfim, Sesgran Rio, as bancas de uma certa forma, mas a VUNESP e a FCC, elas cobram bastante mesmo estes dois tempos aqui, né? E aí o aluno, o candidato, tem que saber que os três, né, saem do tu, né, lá do pretérito perfeito do modo indicativo. Eu vou devolver aí para vocês. Então, está lá, conforme eu disse para vocês, por isso que as três frases aí, para explicar cada um, as três frases, na realidade, é uma frase aí só. Eu coloquei 3 vezes uma repetição. Ok, gente? Legalzinho, então, aí para nós. Observação também que eu deixei para vocês. No pretérito imperfeito do subjuntivo, aparece uma partícula de condição, geralmente o se, e para o futuro do subjuntivo, aparece o se ou quando.
Então, se eu soubesse, né? Se eu souber, ou quando eu souber, tá? E é claro que você vai ter agregado ao radical desse true, você vai ter a desinência de cada tempo. O pretérito mais que perfeito tem uma determinada desinência, que é aquele ra, né? Ra, ras, ra. O imperfeito subjuntivo tem o SSE, e o futuro subjuntivo vai ter o R, o RES, né? Então, se eu souber, é só o R que você coloca. Se tu souberes, aí já é o res. Se ele souber, é só o R, agregado ao radical que sai do tu. Ok, gente? Muito bem. Então, aí nós vamos colocar aqui para vocês. Olha, eu até vou deixar aí na tela geral por enquanto. E vocês têm aí o verbo pôr. Dê uma olhadinha aí no verbo pôr. Olha que eu deixei grifadinho, sublinhado para vocês, lá no tu. Olha lá, de lá que começa tudo. Dê uma olhadinha. Certinho? Olha lá, eu pus, agora vem a peça principal. Tu puseste. P-U-S-E. Pode contar, ó. Aquele pusé do tu, jogando fora o STE, olha quantas vezes que eu repeti. 6 vezes para o pretérito mais que perfeito do indicativo, 6 vezes para o imperfeito do subjuntivo e 6 vezes para o futuro do subjuntivo. Por isso que eu disse que você repete o que extrai do tu 18 vezes, porque você tem eu, tu, ele, nós, vós e eles. Né? Então você tem 6 itens. Olha lá. Eu pus, tu puseste, ele pôs, nós pusemos, vós pusestes e eles puseram. Vocês sabem que o vós é uma cópia do tu passando para o plural. Se é tu puseste, com certeza vai ser vós pusestes. Se é tu estudaste, com certeza vai ser vós estudastes. É só acrescentar o S, que você já faz aí o pretérito perfeito do indicativo no vós. Bom, agora vocês têm aí o puser, que eu tirei do tu, para todo mundo, e apenas acrescentei, gente, as desinências para cada pessoa deste tempo, chamado pretérito mais que perfeito do indicativo. Eu pusera significa o quê? Eu tinha posto, né? É o que eu comentei com vocês. Tomem cuidado, pessoal. Nós, brasileiros, não falamos no dia a dia o pretérito mais que perfeito simples. Este que está aqui na nossa tela é o simples. Nós temos a mania de usar o composto. Ah, professor, o que é eu pusera? Significa eu tinha posto, eu havia posto. Então, veja bem, vamos fazer uma frase aqui. Quando ele resolveu pôr as coisas em ordem, eu já as pusera. Nós não falamos dessa forma no dia a dia. Nós falamos como? Quando ele resolveu pôr as coisas em ordem, eu já tinha posto, eu já havia posto. Né? Nós usamos o composto. Como que é formado o mais que perfeito composto? Ele é formado pelo verbo ter e o verbo haver, no pretérito imperfeito, né? Eu tinha e eu havia, mais o particípio do verbo principal. Eu estudara, eu já tinha estudado, né? Eu já havia estudado. Então você está vendo ali um conteúdo, você fala, olha, eu estou com a impressão que eu já estudara este conteúdo a uma época. Ou seja, eu tenho a impressão de que eu já tinha estudado, que eu já havia estudado. Eu tive a impressão que eu já tinha visto você. Eu tive a impressão que eu já vira você. Ok? É desta forma. Então você tem tudo aí, ó. Eu pusera, tu puseras, ele pusera, nós puséramos, vós puseres e eles puseram, que fica igualzinho ao pretérito perfeito do indicativo. Olha lá, eles puseram e eles puseram. Depende do contexto para você saber se eles puseram é mais que perfeito ou é perfeito do indicativo. É a única pessoa que choca numa homonimia perfeita. Mesmo som e mesma ortografia e a mesma pessoa. Eles, terceira do plural. Para o pretérito perfeito,
e para o mais que perfeito. A única, as outras não. Dê uma olhadinha. Eu pus, eu pusera. Tu puseste, tu puseras. Ele pôs, ele pusera. Nós pusemos, nós puséramos. Vós pusestes, vós pusereis. Agora, eles puseram e eles puseram. Fica tudo igual. Vai depender de um conteúdo aí, ok? Muito bem. E o imperfeito do subjuntivo? Se eu pusesse, olha que bacana. Se tu pusesses, se ele pusesse, se nós puséssemos, se vós pusesseis e se eles pusessem. Pessoal, a única diferença é a desinência, né? Vocês estão vendo que a desinência que é diferente do pretérito mais que perfeito do indicativo, né? Em relação ao imperfeito. Por quê? Porque em termos, vamos dizer assim, em termos de radical, já que o radical podemos associar como se fosse um DNA, um código genético, o radical é o mesmo. Por quê? Porque os três são irmãos, eles são gerados de um mesmo núcleo. São filhos do tu, do pretérito perfeito do indicativo, né? Então esse PUSE, com som de pusé, você vai ter nos três, é como se fosse um código genético, uma cópia, né? É uma cópia que vai passando o legado aí. A única coisa que você tem aí de diferença é que você tem o SSE, e no outro é RA, alarás, ra, ramos, reis, irão, com M. Aqui é SSE, lá, ses, se, semos, seis e sem. É a única diferença. Se eu pusesse, se tu pusesse, se ele pusesse, se nós puséssemos, se vós pusesseis e se eles pusessem. Mas eu estou usando o mesmo DNA, vamos dizer assim, o mesmo radical. Porque são três tempos verbais irmãos, mesmo que são tempos diferentes, futuro, pretérito mais que perfeito, pretérito perfeito, e que são de modos diferentes, indicativo e subjuntivo. Aí nada a ver, né? Eles são gerados de uma única lógica, de um único núcleo, do tu, né? Aí você tem, se eu puser, pelo amor de Deus, nada de dizer quando eu pôr, né? Quando eu pôr as coisas em ordem. É melhor que você não falasse nada e pusesse as coisas em ordem. Pelo menos você não cometeria heresias contra a língua portuguesa, né? Então, olha, quando eu puser as coisas em ordem, eu chamo você. Quando eu puser o café na mesa, eu aviso todos para vir tomar comigo, né? Então, se eu puser amanhã, se eu puser o café na mesa algumas horas antes, alguns minutos antes, tomaremos café junto. Então, se eu puser, ou quando, viu gente? Se eu puser, se tu puseres, se ele puser, se nós pusermos, se vós puserdes e se eles puserem. Estão percebendo? Nós temos dor de cabeça com o verbo, eu vejo que um pouco à toa, né? Às vezes um certo desleixo, uma certa preguiça, ou até um desprivilégio de não ter conhecido, talvez desta forma mais racional. Gente, é cálculo, não fica perdendo tempo com... vamos conjugar aqui o futuro subjuntivo. Tá, vamos conjugar o futuro. Conjuga 300 mil verbos no futuro subjuntivo, mas não sabe de onde saiu. Então, o que fizeram com você? O que você está fazendo com você? Você está decorando um monte de coisa, e tudo que é decorado sem entendimento possamos dizer, a um determinado tempo, é perdido. O tempo, vai chegar um momento, o tempo vai tirar de você, vai esvair das suas mãos toda essa decoreba. Não adianta, eu decorei, só que eu não entendo porquê, eu só sei que eu decorei. Não adianta. Para concurso público, para o que nós estamos buscando aqui, para a concepção de questões de verbo para concurso público, nós vamos corrigir na íntegra, aí nas próximas aulas, questões voltadas a verbo. Eu só não trouxe ainda na aula anterior, porque eu não havia terminado todo o conteúdo. Mas para as próximas, sim, né? Então, vocês vão perceber que as bancas, elas exigem que você saiba de onde surgiu, como que se conjuga o futuro subjuntivo,
Como que se conjuga o pretérito imperfeito subjuntivo, o mais que perfeito do indicativo, né? Então não adianta, se você ficar decorando, é um monte de coisa, e você não decorou com entendimento, aí o seu cérebro vai, como eu disse, vai esvair, aí vai soltar da sua cabeça tudo aquilo, você pode cometer um erro. Então, cuidado, vocês estão vendo aí que o que eu deixei negrito no tu, vocês têm 18 vezes aí, e vai ser assim com todos os verbos, professor. Com todos os verbos, impreterivelmente, certamente, indubitavelmente, com certeza, sim. Não adianta fugir, porque é uma lógica, é uma perfeição da perfeição. É uma pena que nós brasileiros não dominamos verbo como da forma que deveria fazer, porque o cálculo está aí, exposto para nós estudarmos, quebrarmos a cabeça com eles e dominarmos. Aí dominou, dificilmente uma banca consegue passar uma rasteira, e você neste quesito aqui, ok? Então tomemos cuidado. Olha o verbo ver aí, eu conjuguei aqui na lousa, só ali aquele comentário pequenininho ali no cantinho, mas aqui eu não me preocupei em fazer todo o tempo aqui, porque eu sabia que eu já tinha na tela aí para vocês, né? Então, mesma coisa, olha só, eu vou mostrar para vocês que é a mesma coisa. Olha lá, né? O nome do verbo é ver, né? Ele tem um E no seu radical, só que esse E, pessoal, desaparece quando eu conjugo no primitivo. Olha lá, eu vi, aí vem, né? Justamente no tu. Tu viste, eu deixei o VI aí em destaque para vocês, o STE você vai jogar fora, e esse VI você vai repetir para todos os itens dos 3 tempos que são derivados. Então, eu vi, tu viste, ele viu, nós vimos, vós vistes, e eles viram. Então, se vocês me perguntarem, professor, quer dizer que se eu sabendo pelo menos o tu, né, eu consigo fazer os 3? Aliás, se você tivesse que escolher, olha, das seis pessoas do pretérito perfeito indicativo, escolha uma, pelo amor de Deus, escolha uma para você saber. Os outros você não vai saber, escolha um. Escolha o tu, porque a partir do momento que você escolher a conjugação do tu, jogando fora o STE, automaticamente você tem 3 tempos nas suas mãos, do jeito que você quiser, a hora que você quiser. Que é o pretérito mais que perfeito do indicativo, é o imperfeito subjuntivo e é o futuro subjuntivo. Então, só de você saber o tu, você consegue fazer todos ali. Então, vamos lá. Eu peguei o vi, joguei para o pretérito mais que perfeito para todo mundo, eu, tu, ele, nós, vós, eles, e somei, costurei o que? As desinências para cada pessoa. Eu vira, tu viras, ele vira, nós viramos, vós vireis e eles viram. Então, o que é eles viram? Eles tinham ou eles haviam visto. O que é eu vira? Eu tinha ou eu havia visto. Você pode conjugar o mais que perfeito simples, que é o que está aí, ou o mais que perfeito composto, que é aquele que vem, como eu disse, com os dois auxiliares, o ter e o haver, né? Você conjuga e é a mesma coisa. Você dizer nós víramos e nós tínhamos visto ou nós havíamos visto, você está dizendo a mesma coisa, né? Voltei ao primitivo, peguei o vi, copiei para todo mundo do pretérito imperfeito do subjuntivo, né? E decorei as desinências. Aí eu sabendo de onde saiu esse VI, o resto você pode decorar. Então vai lá, se eu visse, se tu visses, se ele visse, se nós víssemos, se vós visseis e se eles vissem. Lembrando que o nós e o vós sempre com acentuação gráfica, porque no nós você tem uma conjugação verbal que vira paroxítona. Se nós víssemos, nós víramos. E no vós nós temos paroxítona terminado em ditongo. Vós vireis e se vós visseis. Isso acontece nos 2 derivados. No futuro, não há acento.
só nos dois derivados, pretérito mais que perfeito do indicativo e o imperfeito do subjuntivo, né? Uma graça, uma perfeição. A conjugação verbal em língua portuguesa é espetacular, é formidável, é indizível, não dá nem para dizer esse código de perfeição que é aí. Então nós não podemos vacilar com essa estrutura, né, gente? Tá? Até porque quando nós tivermos que estudar correlação verbal, eu pretendo dar uma aula para vocês de correlação verbal, e ao estudarmos correlação verbal, quem que combina com quem, futuro subjuntivo combina com quem, presente do indicativo com quem, fica difícil se o aluno não tiver montado na mente esta tabela nossa aqui. Fica difícil. Como que você vai ensinar para um candidato de concurso público que o futuro do subjuntivo, ele casa o seu tempo com o futuro do presente do indicativo. O futuro do pretérito do indicativo casa o seu tempo com o pretérito imperfeito do subjuntivo. Os dois presentes, indicativo e subjuntivo, eles se casam numa correlação verbal. A pessoa enlouquece, porque ela não tem noção de quem gera quem, ela não tem os tempos verbais na cabeça. Como que vai aprender correlação verbal? O que a FCC trabalha bastante, né? Ela usa esse termo, né? Certinho? Indique a alternativa em que a correlação dos tempos verbais está de acordo, a correlação dos tempos está de acordo com a norma culta padrão da língua. Então você tem que saber quem casa com quem, se você tem uma coesão, né, uma coesão textual ali dentro, ok? Então não é brincadeira, é uma coisa séria. As tabelas temos que mostrar, é assim mesmo, e vocês precisam entender. Verifique qualquer dúvida, o que puder aí mandar para a gente agradece, ok? Então tomemos cuidado aí com esta lógica. Bom, depois do verbo ver, né, eu trouxe para vocês o verbo vir, né, porque há um choque aí, né, uma mistura que fazemos aí do verbo ver com o verbo vir. Dê uma olhadinha aí, tudo igual. Olha o que você tem gerado no primitivo, no tu. Olha lá, né, tu vieste, é vieste. Lá é tu viste. Então o verbo ver, gente, só ganha o V e o I. O verbo vir, sinônimo de chegar, ganha o VI com o E. É tu vieste. Então vai ser esse vié, já que você vai jogar fora o STE, vai ser esse vié para todo mundo. Vocês já estão vendo. Aliás, eu tive o trabalho de deixar em destaque, em negrito, né, didaticamente, pelo menos eu acho que fica muito mais fácil para o aluno entender. Puxa, olha aqui, é do tu e tudo é copiado do tu. O que eu tenho que está fora do negrito são desinências, modos temporais, desinências, número, pessoas. Por quê? Para cada pessoa, singular e plural, e primeira, segunda e terceira, você tem uma desinência. Ok? Nós já vamos ver isso aí. Dê uma olhadinha no vir e vamos entender como que funciona, né? Certinho? Eu vim, né? Não é base, o eu aí não é base para fazer os derivados, né? O eu só é base para fazer lá os três que são gerados do presente. Aqui se trata de pretérito. Então aqui quem manda é o tu, não é o eu, né? Agora sim, tu vieste, né? Ele veio, nós viemos, vós viestes e eles vieram. Eu jogo fora o STE e o vié eu copiei 6 vezes para cada um e acrescentei as desinências. Está tudo aí para vocês, né? Eu viera, tu vieras, ele viera, viéramos, como eu disse com um acento, vós viereis e eles vieram. Se eu viesse, se tu viesses, se ele viesse. Se nós viéssemos, se vós viesseis e se eles viessem. Quando eu vier, né? E não quando eu vir, né? Ah, quando eu vir a tal lugar. Não, aí quando eu vir é quando eu enxergar, né? É quando eu vier, quando tu vieres, quando ele vier. Quando nós viermos, quando vós vierdes e quando eles
virem. Então, é preciso tomar cuidado. Aliás, eu vou pegar aqui a caneta, vou trazer vocês aqui um pouquinho, e eu vou idealizar aqui para vocês uma frase. Vamos, uma frase muito comum. A gente ouve demais, eu ouço, eu acabo até dando risada, mas na realidade a vontade era de chorar, né? Não era rir. E porque assim, gente, como que acabou por ficar uma coisa tão errada, e nós lá desde criança ouvimos assim, e se isso não for consertado ali pela juventude, ou fase adulta, enfim, a pessoa passa por essa vida e misturando os dois verbos, ver versus vir. Vamos colocar assim, ó. Vamos fazer uma frase errada, lógico, né? Vamos colocar, olha, vamos começar aqui com o quando. Vou mudar aqui a conjunção, ó. Vamos colocar aqui no ele, ó. Quando ele vir aqui, olha o erro. E todo mundo entende com aquela droga ali. Entende, né? Daquele jeito, essa porcaria que está aqui, que eu estou fazendo. Quando ele vir aqui e ver, né? E ver o nosso trabalho, a minha vontade de escrever aqui, ó, tacará fogo em tudo, inclusive na frase que eu estou escrevendo, né? Porque está tudo uma porcaria, né? Certinho? Vamos colocar uma vírgula aqui obrigatória, porque eu comecei com duas orações ali que são adverbiais temporais, elas estão deslocadas. Quando ele vir aqui e ver o nosso trabalho, dará, vamos dizer assim, né? Dará uma dica, né? Certinho? Ou seja, olha o desastre ecológico, olha a droga que está aquilo ali, né? Então, assim, não é crítica, é mais medo do que crítica. O meu medo é que vocês, né, que visam a concurso público, acabam perdendo uma questão, achando que o que eu escrevi ali está certo. Está tudo errado. Veja bem, vamos aqui. Por causa do contexto, inclusive do advérbio aqui, né? Este verbo que está conjugado aqui, este verbo é o verbo vir, né? Aqui era para ser conjugado o verbo vir em que tempo? No futuro subjuntivo. Mas está conjugado o verbo ver. Quando ele vir é quando ele enxergar, né? Então eu preciso conjugar o verbo vir. Como que eu faço? Eu passo pelo tu. Ó, olha lá. Que é o que eu acabei... Até deixei separado aqui, ó lá. É tu vieste. Então eu coloco aqui, olha lá. E venho e coloco a desinência. Eu deixei até em destaque o radical herdado aqui do primitivo. Do tu. Tu vieste. Então quando ele vier agora, está ficando bom. Quando ele vier aqui, e não é quando ele ver, os dois verbos, né? Aqui é verbo ver. Acontece que o verbo ver, quando passa pelo tu, é tu viste. Então aqui, olha lá, né? Certinho? Eu preciso tomar cuidado, porque o verbo ver, ele só rouba a ortografia, e não o significado. Ele rouba a ortografia do nome do verbo vir. Então, quando eu vir e quando ele vir, a primeira pessoa do singular e a terceira pessoa do singular, eu e ele, ficam ortograficamente iguais ao vir, ao nome do verbo vir. No entanto, é verbo ver. Quando ele vier aqui e vir, e quando ele vir o nosso trabalho, dará uma dica. Ufa, né? Saímos do sufoco. Agora sim está tudo certinho. Então é preciso tomar cuidado para não confundir aí essa coisa do verbo ver misturado com o verbo vir. Esta confusão, guardem isso. Esta confusão acontece com o futuro do subjuntivo, né? É complicado aqui conjugar o futuro subjuntivo com o verbo ver e também com o verbo vir. Então tem que tomar cuidado aí para não misturar. Ai meu Deus, estou misturando tudo.
Então, cuidado, tomemos cuidado. Vou devolver a tela aí para vocês. Olha lá, o vier, né, lá de quando ele vier, lá no futuro do subjuntivo, ó, né? E vocês têm aí o imperfeito do subjuntivo. Se eu viesse, se tu viesses, se ele viesse, se nós viéssemos, se vós viesseis e se eles viessem. Quando eu vier, quando tu vieres, quando ele vier, quando nós viermos, quando vós vierdes e quando eles vierem. Eu comentei com vocês que o futuro do subjuntivo, ele se safa por duas conjunções, ou se ou quando. Aí eu coloquei o se para todos, mas aqui oralmente eu conjuguei com o quando. Sem problema, não há problema nenhum nesse caso, tá bem? Tudo bem? Ótimo, está aí a conjugação do verbo vir. Vocês têm nesta aula nossa, além do verbo pôr aqui, né, bem complexo também, vocês têm o verbo ver, o verbo vir, conjugado aí nos tempos, né, conjugados nos tempos mais complexos da nossa língua, o que mais é solicitado para nós aí nos concursos públicos, né? Muito bem, eu coloquei aqui o verbo rir, né, bem tranquilo. Por sorte, é um verbo fácil, digamos assim, porque o título é rir, já é ir. E lá no tu fica o R e o I, né? Então não há muito problema. O problema é quando muda. Ver, tu viste. Vir, tu vieste. Pôr, tu puseste. Né? Olha só, saber, tu soubeste. Então não é quando a sua mãe saber, é quando a sua mãe souber, porque é tu soubeste. O problema são esses verbos, conhecidos como irregulares. Não que o verbo rir não é irregular, é que aqui ele é um verbo irregular. É que aqui no tu, por sorte, ele ficou igual ao título. É como se fosse um verbo regular. Estudar, tu estudaste, não mudou, ó. Né? Comprar, tu compraste. Vender, tu vendeste. Rir, tu riste. O problema que eu disse é quando você tem pôr, tu puseste. Intervir, tu intervieste. Olha como que mudou, né? Certinho? Eu disse aí, saber, tu soubeste. Haver, tu houveste. Aí, olha, haver vira houveste. Aí, meu filho, se nós não tomarmos cuidado, pessoal, com este tu, para conjugar esses três que vocês estão vendo aí na frente, problema à vista. Então é o tu que manda. Então eu ri, tu riste, ele riu. Nós rimos, vós ristes. E eles riram. Aí eu peguei o ri, lá do tu, para todo mundo. Eu rira, tu riras, ele rira. Nós ríramos, vós rireis. E eles riram. Olha que chique, né? Se eu risse, se tu risses, se ele risse, se nós ríssemos, se vós risseis, e se eles rissem, né? Quando eu rir. É o que eu falei, é fácil, porque o professor não mudou, ficou igual o título, ficou ainda bem, mas dá uma olhadinha lá em cima, no anterior, que está na mesma tela, no verbo vir. Não ficou igual, olha lá, vir, mas é se eu vier, se eu viesse, eu viera, mudou tudo. Aqui ficou tudo igual. Se eu rir, ou quando eu rir, se tu rires, se ele rir, se nós rirmos, se vós rirdes, e se eles rirem, né? Bacaninha aí, legalzinho, tá? Só vou devolver aqui vocês comigo, porque nós terminamos aí o comentário, né? Vou voltar aqui, o comentário, então, dos três derivados aqui do pretérito perfeito do indicativo, é por intermédio do tu, né? Esta pessoa aqui é uma pessoa importante, porque é ela responsável pelas três formas aqui, né? Ou seja, os três tempos verbais, e enquanto que no presente do indicativo, a pessoa é a primeira, é o eu. Né? Então é isso que vocês têm que decorar, mas com entendimento, que é o que eu disse. Decorar com entendimento vale a pena, vale o esforço, vale as horas gastas. Agora, decorar por decorar, achando que vai se safar com a inteligência de questões que nós temos que enfrentar hoje, não vai não. Aí, então, decore com entendimento, né? Entender. Então, vocês sabem que todo o sistema verbal, em termos de tempos,
Todo sistema está concentrado, de uma certa forma, em duas pessoas. Eu, presente do indicativo, para fazer os 3 derivados lá, e o tu, no pretérito perfeito do indicativo, para fazer estes 3 aqui, né? Legalzinho? Porque agora, na sequência nossa, nós vamos conhecer os 6 derivados da forma verbal infinitiva. Eu vou colocar aqui na lousa os 6. Começar desde aqui, né, tomando a lousa toda, porque são 6 itens gerados, otimamente, né, vamos dizer assim, ótima e muito legal, gerados pela forma nominal, o infinitivo impessoal. Infinitivo impessoal. Eu preciso fazer esse comentário com vocês aqui na lousa, mas é isto aqui que nós temos dos derivados aí do pretérito perfeito do indicativo. Vou devolver aí para vocês. Olha só a nossa telinha aí já. E agora, só vou devolver aqui antes de começar. Olha lá, os 3 tempos derivados. Primeiramente, os 3 tempos derivados do infinitivo impessoal. Professor, só falou 6. Sim, 6 itens. São 6 itens. 3 são tempos e 3 são formas nominais, ok? Tudo bem? Enquanto aí vou deixar aí os 3 tempos derivados do infinitivo impessoal, vocês daqui a pouco vão ter também as 3 formas nominais derivadas do infinitivo impessoal para completar os 6. Mas aqui na lousa eu já vou passar os 6, né? Os 6 itens para vocês de uma vez só. Depois a gente volta aqui. Mas enquanto isso, só vou acertar a lousa aqui e vocês vão me acompanhar aqui na lousa, item por item. Vamos conjugar um verbo aqui primeiro na lousa, depois nós vamos saber do que se trata aí, ok? Vamos lá? Eu vou apagar a nossa lousa, tirar aqui o pretérito perfeito, porque agora quem vai comandar aqui a nossa aula é o infinitivo impessoal. É uma forma nominal, não é tempo verbal, né? É uma forma nominal. Então, vamos lá. Vamos lá, tá? Vamos entender direitinho. Até que antes de fazer isso aí, eu quero fazer uma sinopse com vocês aqui. Então, vocês podem falar, professor, para não ficar aquele tumulto na minha cabeça, vamos fazer uma pequena sinopse? Vamos. Então, eu passei assim, ó, presente, né, ó, presente indicativo, conhecemos os 3, né? Quem são os 3? Imperativo afirmativo, imperativo negativo e presente subjuntivo, né? Depois, vimos aqui o pretérito perfeito, também do indicativo. Acabamos de conhecer aqui, ó, os 3 também, lembram? Né? Pretérito mais que perfeito do indicativo, pretérito imperfeito do subjuntivo, futuro do subjuntivo. Os 3, né? Derivados, viu, gente? Derivados. E agora, o infinitivo, né? Ó, o infinitivo impessoal. São 6 itens, né? 6 itens derivados. Por isso que eu disse para vocês, ó, 6, 9 e 12, né? Olha só, temos 12 derivados. São 12 itens derivados. Eu falo itens porque neste 12 nós temos tempos verbais e formas nominais. Mais 3 primitivos que você tem que estudar, você tem que conhecer quem são os primitivos. Aí você vai ter, né, logicamente, um total de 15, né? São 15 itens verbais. Então, para quem entende de verbo, se você chegar e perguntar, olha, você sabe todos os tempos, os primitivos, os derivados? Ah, os 15 itens? Sim, sei. Então, falou 15 itens aí, já é um resquício de que a pessoa, um indício, melhor dizendo, de que a pessoa sabe mesmo o sistema verbal, né? E aí, agora, eu vou passar aqui na lousa, vou apagar isso aqui, só foi para dar uma retomada. Eu vou passar aqui, então, os 6 itens derivados do infinitivo
impessoal. Primeiramente os 3 tempos, igual a nossa tela aí, depois as 3 formas nominais, ok? É isso que estamos acabando de ver. Toda a estrutura verbal em língua portuguesa. Requer um pouquinho de paciência e até consideravelmente um pouco de raciocínio para entender toda essa estrutura, porque a nossa língua, ela não brinca com o sistema verbal, né? Não adianta querer ficar enganando, é isso. Não, existe uma lógica bacaninha, dá para você acompanhar, seguir e aprender, dominar sim. Mas não é muito simples, né? Nosso sistema verbal não é uma coisa muito simples. Então vamos lá. Eu vou tirar aqui, eu só deixei para vocês entenderem, viu? Né? E eu vou colocar então aqui. Vamos colocar lá. Infinitivo, vamos lá. Não. Primitivo. Né? Vou colocar aqui primitivo como nome o infinitivo. Mas pode também ser primitiva, como forma. A forma primitiva. Os tempos não. Só tempos primitivos. Né? Então, primitivo. Infinitivo. Certinho, gente? Infinitivo impessoal, né? Professor, eu não sei o que é infinitivo impessoal. Infinitivo impessoal é o verbo estacionado fora, ele está de uma forma não cronológica, ele não está nem no presente, nem no passado e nem no futuro. Ou seja, é o nome de batismo, é o registro de um verbo, é o nome de batismo. Qual o nome do verbo ser? Na pergunta já está a resposta. Ser. Qual o nome do verbo estudar? Qual o infinitivo do verbo estudar? Estudar. Ok? Então, aqui você não tem presente, passado e futuro. Ele está na forma nominal. O infinitivo é forma nominal. Então, aqui eu não vou nem colocar eu, tu, ele e nós, vós, eles, porque não se conjuga infinitivo. Ele é uma forma nominal, como eu disse. Vamos agora para o primeiro derivado, né, gente? E o primeiro derivado aqui é o futuro. Vamos começar pelos futuros. Futuro do presente do modo indicativo. Certinho? E vamos conhecer aqui o segundo derivado, né? É futuro também. Olha, futuro do pretérito, agora é futuro do pretérito, viu? Também do indicativo, ok? Eu acho que eu vou fazer aqui na lousa os 3 tempos verbais. Primeiro, como eu estou passando aqui na tela, até pelo espaço nosso, e depois eu falo das 3 formas nominais. Lembrando que são 6, né? Eu vou fazer aqui os 3, porque eu me lembrei de um detalhe aqui, que é o tempo que eu vou colocar aqui, e eu vou precisar de todo aquele espaço para explicar para vocês um dos tempos mais ricos da língua portuguesa, que é o pretérito imperfeito do indicativo. Ele tem 3 ortografias diferentes, tá? Então vamos lá. Derivado, né? Olha aqui, derivado. Aqui nós vamos ter o pretérito, né? O pretérito chamado de imperfeito do modo indicativo, né? Não vai confundir com pretérito imperfeito do modo subjuntivo, né? Aqui é do indicativo, pretérito imperfeito, ok? Então vamos lá, esses são as três formas nominais. Eu vou devolver a tela aí para vocês, porque eu faço nesta etapa aqui, né? Depois os outros 3 derivados. Olha só, vou colocar para vocês então aqui os 3 tempos derivados do infinitivo impessoal, ok? Vamos lá então. Futuro do presente do indicativo. Eu coloquei aqui para nós, né? Certinho? Futuro do pretérito do indicativo. Também deixei aqui na lousa para nós, ok? E o pretérito imperfeito do indicativo, né? Aí eu coloquei ali, derivado de todo o infinitivo. Eu vou explicar aqui. Professor, então o futuro do presente, ele traz o infinitivo, o nome do verbo inteiro? Sim, inteirinho dentro dele, né?
Olha lá, certinho? Derivado de todo infinitivo também. Aí vem uma complexidade aqui, viu, pessoal? Derivado do tema do infinitivo para verbos terminados em ar. É por isso que eu deixei aquele espaço ali, certo? E derivado do radical do infinitivo para os verbos terminados em er e em ir. Então eu preciso tomar cuidado com o pretérito imperfeito do indicativo, porque ele tem 3 ortografias diferentes aí. Observação, né? Os verbos dizer, fazer e trazer, no futuro do presente e no futuro do pretérito, tem o radical dir, far e trar, respectivamente. Assim temos eu direi e não eu dizerei, né? Eu diria, eu farei, eu faria, eu trarei e eu traria. Ok, pessoal? Então, esta é a demonstração aí dos 3 derivados do infinitivo pessoal, lembrando que faltam depois as 3 formas derivadas também deste mesmo infinitivo aqui em pessoal. Eu vou trazer a tela com vocês, vou pegar aqui uma caneta e vamos colocar um verbo aqui. Vamos conjugar aqui o verbo estudar, pode ser, ó, tá? Eu estou colocando aqui na diagonal, porque aqui não se conjuga, né? É forma nominal, não se conjuga aí o infinitivo impessoal. Agora aqui sim, aqui eu vou ter que colocar, pessoal, ó, eu, o tu, né? O ele e o ela, o nós, certinho, gente? O vós e também o eles e o elas, né? Aí aqui vai seguir o raciocínio e vocês vão seguir aí o raciocínio. Daí eu vou colocar aqui, depois nós vamos fazer aí a conjugação. Bom, aí aquela perguntinha, professor, o que eu pego do infinitivo impessoal para conjugar o futuro do presente do indicativo? Eu vou marcar aqui embaixo que você pega e vocês têm aí na tela. Aliás, vou devolver. Olha lá que eu coloquei. Derivado de todo o infinitivo. Olha que bacaninha. Então, vou marcar aqui, ó. Todo o infinitivo, né? Certinho? Só tome cuidado com dizer, fazer e trazer, né? Que é o radical dir, far e trar, que você busca ainda lá na língua latina. Então, eu dizerei, não, eu direi. Eu fazerei, não, eu farei. Eu trazerei, não, eu trarei. Só são os 3 que ainda buscam, né? Lá no radical do latim. O restante não. Você vai pegar o infinitivo inteiro. Então, olha só. Eu vou trazer para cá, ó. Estudar. Gente, uma cópia. Cópia, ó. Tu, ele, nós, vós e eles. Eu copiei para eu conjugar de qualquer verbo da língua portuguesa, né? Verbo terminado em ar, er e ir. Não há aí, digamos assim, nenhuma exceção, nenhuma desculpa, vamos dizer assim, né? Para eu conjugar qualquer verbo no futuro do presente do indicativo, eu preciso do infinitivo inteiro, já coloquei aqui, e depois da letra R vão entrar as desinências, o que nós chamamos de desinência número pessoa, né? Cada pessoa vai trazer uma particularidade, ok? Por isso que futuro do presente do indicativo é considerado um tempo derivado da forma nominal infinitivo impessoal. Por isso que quando se faz mesóclise, né? Eu faço mesóclise com os 2 futuros, não é? E eu corto em que letra? Na letra R, para colocar o pronome no meio, né? Por quê? Os únicos verbos que trazem aí, os únicos tempos, melhor dizendo, que trazem aí o infinitivo inteiro dentro deles, são o futuro do presente e o futuro do pretérito. Daqui a pouco eu vou escrever a mesma coisa aqui, tá? Então vamos lá. Eu vou colocar aqui em vermelhinho. Vamos colocar aqui, vamos lá. Eu estudar mais o ei. Então, eu estudarei, né? Aqui o as. Tu estudarás. Ele estudará. Nós estudaremos. Vós estudareis.
e eles estudarão. Professor, qualquer verbo da língua portuguesa? Gente, qualquer verbo. Nenhuma desculpa? Não, nenhuma desculpa, nenhuma vela, nenhum choro, ou nenhum choro, nenhuma vela. Nenhuma. E se fosse o verbo pôr, professor? Sem problema. Qual o infinitivo do verbo pôr? Pôr. Eu porei, tu porás, ele porá. Poremos, poreis e porão. Entendeu? Aí se fosse o verbo chegar, todo o infinitivo. Chegar, chegar, chegar. Eu chegarei, tu chegarás, ele chegará. Chegaremos, chegareis, chegarão. Tá? Se fosse o verbo ir, professor, ir para todo mundo. Eu irei, tu irás, ele irá. Nós iremos, vós ireis, eles irão. Se fosse o verbo ser, ser para todo mundo. Eu serei, tu serás, ele será. Seremos, sereis e serão. Vira até uma monotonia, vira, né? Fica monótono, não fica? Né? Uma repetição sem fim. Só que é uma forma de você entender e dominar o que é tempo primitivo, ou forma nominal primitiva, e o que é tempo derivado, ou forma nominal derivada, né? Então é preciso entender dessa forma, né? Senão não há espaço para a gente no concurso público, nos concursos públicos, no quesito verbo. Vai tudo estrupiado, fazer uma prova estrupiado com o verbo, como que quer sobreviver lá nesta prova, né? Então está aqui, o verbo que você quiser da língua portuguesa, o que você quiser. Se fosse o verbo ver, ver de enxergar, enxergar, ver. Eu verei, tu verás, ele verá. Veremos, vereis e verão. Se fosse o verbo vir, eu virei aqui amanhã. Eu virei, tu virás, ele virá. Viremos, vireis e virão. Pode pegar o dicionário da língua portuguesa de A a Z, tá? Vai ser tudo assim. Não adianta, vai morrer fazendo, né? Vai ser enterrado e fazendo de A a Z, que não vai, você não vai ter outra desculpa. É o que eu disse. Só tome cuidado com, está aí na nossa tela, né? Que eu vou devolver depois. Com o fazer, o dizer e o trarei. Mas aqui não vai mudar. Eu direi, tu dirás, ele dirá. Diremos, direis e dirão. Né? Eu farei, tu farás, ele fará. Faremos, fareis e farão. Né? Eu trarei os livros amanhã. Tu trarás, ele trará. Traremos, trareis e trarão. Cuidado que estes verbos têm derivados. Né? Então o dizer tem desdizer, tem condizer, então segue a mesma coisa. O fazer tem satisfazer, tem refazer, então os derivados seguem a mesma coisa, ok? Mas, gente, não muda, é uma coisa fixa. O que está ali em vermelho é para todo mundo, para todos os verbos de A a Z da nossa língua portuguesa. E o que está em azul é o nome do verbo. Por isso, futuro do presente, derivado da forma nominal, infinitivo e impessoal, ok? Vamos dar procedência? Vai ser a mesma coisa, olha aqui. Ó. Todo o infinitivo. Todo o infinitivo. Então, eu vou colocar aqui, ó. Estudar. Já coloquei. Futuro do pretérito também é um tempo derivado do infinitivo impessoal, da forma nominal primitiva, infinitivo impessoal. Cópia. Tu, ele, nós, vós e eles. Olha lá. Cópia, né? Vamos agora pegar a outra cor. Agora eu vou colocar, logicamente, mudou o tempo. É futuro do pretérito. Aqui é futuro do presente. Agora eu vou colocar as desinências particularizadas para este devido tempo. Porém, trazendo o mesmo radical do seu tempo irmão, porque todos nasceram de um mesmo local, de um mesmo ser, do infinitivo e impessoal. Né? Então vamos lá? Eu estudaria. Então, o eu é o quê? Estudar mais o ia. Eu estudaria. Tu estudarias e ele estudaria. Nós estudaríamos. Vós
estudaríeis, cuidado que o nós leva acento, porque é uma proparoxítona, qualquer verbo conjugado aqui no nós, e no vós, paróxi terminado em ditongo, estudaríeis, aqui ó, né? Então você acentua. E eles estudariam. Professor, qualquer verbo da língua portuguesa, qualquer verbo, se fosse o ser, eu seria, tu serias, ele seria, seríamos, serias e seriam. Né? Se fosse o verbo ir, eu iria, tu irias, ele iria, iríamos, iríeis e iriam. Se fosse o verbo fazer, é o que eu disse, só não vai pegar o fazer, pegue só o far. Eles têm história etimológica, né? Eu faria, tu farias, ele faria. Faríamos, farias e fariam. Dizer também. Eu diria, tu dirias, ele diria. Diríamos, dirias e diriam. Eu traria, tu trarias, ele traria. Nós traríamos, vós traríeis e eles trariam. Ok? Então, tomemos cuidado com esta situação, ok? É desta forma que se conjuga aí, né, digamos assim, o futuro do presente e o futuro do pretérito, porque os dois precisam do infinitivo, né, inteiro, ok? Agora eu vou observar aqui, ó, né, daqui a pouquinho eu vou dar um intervalinho para nós, para todos nós, mas eu vou observar aqui e vou falar para vocês do pretérito imperfeito do indicativo. Eu tenho que tomar um cuidado aqui. Porque verbo terminado em ar, vou dividir aqui, ó. Verbo terminado em ar, ele vai ganhar a letra V. Aquele tal de ava, amar, amava, comprar, comprava. E verbo terminado em er e em ir, eles vão ganhar a desinência ia. Olha lá, tá vendo? Eu vou colocar em reticências que vai aparecer ainda ali para vocês, né? Então, comprar, termina em ar, primeira conjugação. Eu comprava. Vender, termina em er, segunda conjugação. Eu vendia. Partir, eu partia. Sumir, eu sumia. Correr, eu corria naquela avenida, né? Caminhar, eu caminhava. Olha, enquanto eu caminhava naquela avenida, você corria. Olha que chique, né? Agora o problema é entender que caminhava, ava e corria, ia, ortografias extremamente diferentes, porém o tempo, o mesmo o tempo. Olha que perfeição, né? Então, por isso que eu disse, são 3 ortografias aqui. Existe uma terceira que eu vou passar depois, tá? Aqui eu quero que vocês entendam primeiro isso. Mas aquela história, todos os verbos terminados em ar, o que eu pego aqui do infinitivo impessoal? Eu pego só o tema. Professor, eu não sei o que é tema. Como que eu extraio o tema de um verbo? Vamos aqui. Você vai extrair o tema de um verbo no infinitivo impessoal jogando fora a letra R. Então, correr, tira o R, corre. Corre é o tema, né? Estudar, tira o R, o que sobra? Estuda. Então, eu vou colocar aqui, ó. Tá? Eu vou colocar aqui um pouquinho mais para cima, ó, ar, V, depois eu conserto aqui, para ficar na linha ali, a primeira pessoa, eu. Então, gente, olha aqui, ó, estuda, né, ó, eu vou copiar, ó, eu estou pegando o tema, joguei fora o R, o verbo amar, qual o tema? Ama, tira o R, né, o verbo comer, come, tira o R. O verbo sumir, sume, tira o R. Tirou o R, o que sobrou se chama tema. Tá? Então, olha, eu, né, tu, ele, eu vou ter que escrever aqui o nós, ok? Ó, porque ele vai ter acento, o vós também vai ter acento, e vou ter que escrever de novo o eles, porque o eles volta sem o acento. Tá? Pronto, pessoal, agora... O que nós vamos fazer?
Eu vou colocar aqui as desinências para cada pessoa. Eu, tu, ele, nós, vós e eles. E essa desinência, inevitavelmente, vai aparecer a letra V. É a bandeira de frente, é a característica que você tem aqui para qualquer verbo do português terminado em ar, verbo da primeira conjugação. No pretérito imperfeito você tem que fazer isso, tá? Vamos lá, eu vou conjugar com vocês ali. Vamos olhar isso já. Vamos lá para o verbo estudar. Bom, o verbo estudar, aqui para o ar eu consigo. Aqui nós vamos ter que pegar, escolher um terminado em er ou em ir, né? Então vamos lá. Olha, eu estudava. Tu estudavas e ele estudava. Nós estudávamos. Olha o meu acento aqui, viu? Cuidado, que é uma proparoxítona. Vós estudáveis, estudáveis, com acento. E eles estudavam. Professor, escapa algum verbo terminado em ar? Nenhum. Estar. Eu estava, tu estavas, ele estava, estávamos, estáveis, estavam. Eu comprava, tu compravas, ele comprava, comprávamos, compráveis e comprávamos. Só o vós que ganha o E aqui. Mas a questão do V para todo mundo. Eu caminhava, tu caminhavas, ele caminhava, nós caminhávamos, vós caminháveis e eles caminhavam. Nenhum verbo da língua portuguesa se apossa de outra ortografia que não seja esta aqui para se realizar no pretérito imperfeito do indicativo. Nenhum. Todos têm que passar por isso, pessoal. Ok? Eu vou fechar aqui este momento da nossa aula com um terminado em er ou ir, que seja. Desinência vai ser a mesma. E aí eu dou aquele intervalinho nosso e depois eu volto falando ainda do pretérito imperfeito do indicativo com uma terceira ortografia, um grupinho de verbo aí para nós numa terceira ortografia. Vamos lá. O que eu pego para fazer terminado em er? O tema? Não. Só o radical. E o que é o radical de um verbo? Pegue o verbo no infinitivo e jogue fora o ar, o er e o ir. Eu vou dar um exemplo do estudar, só que o estudar não encaixa aqui, porque ele não é um verbo terminado em er e ir. Mas quem é o radical do verbo estudar? Joga o ar fora. Estude. Ó, até a letra D é radical, colocando o A, né? Colocando o A até aqui no A é tema, encaixando o R vira infinitivo impessoal, né? Legalzinho? Então, vamos pegar aqui, vamos pegar o vender, pode ser? O vender, eu vou colocar aqui mais para cima, como eu fiz lá para vocês, ó, vamos colocar aqui, né, e ir, né, ó, e ir, eles ganham isto aqui, ó, ia, ias, ia, e todas elas vão aparecer aqui, não se preocupe. Então vamos lá, olha, vender, eu vou pegar aqui então o vende, pegando só o radical, ó. Como aqui não há como acontecer acento, eu posso fazer idem, tu, ele, nós, vós e eles. Eu peguei um verbo terminado em er, né? E poderia ser um ir também, tanto faz. O que não cabe é que é verbo terminado em ar, né? O ar não pode, é outra ortografia. Eu estou ensinando para vocês duas das três ortografias diferentes para um único tempo na língua portuguesa. Raro em línguas no mundo. A nossa língua tem um tempo com três ortografias diferentes. Três. Né? Então está aqui. Vamos lá então. Eu joguei o radical do verbo vender para todo mundo. Agora eu vou colocar o quê? As desinências. Eu vendia, tu vendias, ele vendia, nós vendíamos. O acento está aqui na desinência, né? Vós vendieis, viu? Ó, vendieis e eles vendiam, né? Muito bem. Professor, se fosse o verbo sumir, pegue o radical do sumir,
S-U-M, né? E você tem ali. É um verbo terminado em ir. Eu sumia, tu sumias, ele sumia, nós sumíamos, vós sumias e eles sumiam. Né? Se fosse partir, até a letra T, parte. Eu partia, tu partias, ele partia, nós partíamos, vós partíeis e eles partiam. Ou seja, eu mostrei para vocês 3 tempos, de uma certa forma, são dependentes do infinitivo impessoal. Os 2 futuros, o infinitivo inteiro, pretérito imperfeito, subdivide verbo da primeira conjugação, só o tema do infinitivo, verbo da segunda conjugação, só o radical do infinitivo. Vender, eu joguei fora o e o vende eu coloquei aqui. Bom, se vocês quiserem colocar um aqui, ó, o partir, por exemplo, vai ser a mesma coisa, ó. Olha lá. Tá vendo? Ó? Tu, ele, nós, vós e eles. Então vai ficar a mesma coisa. Terminado em er e ir são iguais. Então olha só. Olha lá, eu partia, né? Ó, tu partias, ele partia, nós partíamos. Estou usando a mesma, ó. Vós partíeis, né? A mesma coisa que eu estou usando, ó. Vós partíeis e eles partiam, ok? Certinho? Qualquer verbo da língua portuguesa terminado em er e em ir, vão passar aqui? Vão, menos um grupinho, que eu vou mostrar para vocês. Nós vamos ter um grupinho aqui, vou mostrar daqui a pouquinho. Um grupinho de verbo terminado em er e em ir, que possuem uma ortografia diferente deste i aqui. Por isso que eu disse que são 3 ortografias diferentes. O verbo ser, por exemplo, é um caso, né? Nada de ia para o verbo ser. O verbo vir é outro caso, nada de, né, ia para o verbo vir. Não vira verbo ver, vira via, né? O verbo pôr também, nada de ia para o verbo pôr. Tá? Então nós vamos tomar cuidado com esses verbos, que eles têm uma ortografia diferente, tá? Mas daqui a pouquinho, uns 3 minutinhos, eu já retomo com vocês aqui, então vou deixar aí para vocês onde nós paramos a tela, e eu já retomo com vocês aqui rapidinho, e a gente vai aí fazendo um intervalinho, ok? Até mais. Certinho, pessoal, como havíamos prometido, né? Então, estamos aqui na continuidade das conjugações, dos tempos primitivos e dos tempos derivados, ok? Retomando aqui, pretérito imperfeito do indicativo. Eu vou tirar, gente, ó, eu vou tirar os 2 futuros aqui, que eu vou precisar desta parte aqui da lousa para explicar para vocês ainda aquele tempo lá, viu? Certinho? Então, vamos lá. Eu quero que vocês entendam o seguinte. Professor, o pretérito imperfeito do indicativo, ele tem 3 conjugações espalhadas aí, ou seja, 3 ortografias diferentes? Sim. Como que funciona isso? Você tem, tá? Vamos fazer uma sinopse para ficar bem mais tranquilo? Você tem, para verbo terminado em ar, você tem este V. Para verbo terminado em er e terminado em er e ir, você tem esse ia, né? Olha lá. Tá, eu vendia, tu vendias, ele vendia. E aí você tem uma particularidade com estes verbos aqui, que é o que nós vamos estudar agora. O verbo ter, o verbo vir, certinho? O verbo ser e o verbo pôr, tá? Então, olha, ter é segunda conjugação, vir é terceira conjugação, ser, segunda conjugação, e pôr, segunda conjugação. Estes verbos eram para estar aqui, ó. Aqui, era para estar aqui, ó, né? Mas nada disso. Era para pegar o radical. Qual é o radical do verbo ter? Só a letra D. Mas você não diz eu tia, tu tias, ele tia. Aqui qual é o radical do verbo vir? Só a letra V. Eu via, tu vias, nem pensar, que aí é verbo ver. Já há muito rolo entre o verbo ver e o vir. Mais um ainda, né? Então não.
E o verbo ser, só o radical. Você joga o er fora, sobraria o s. Eu cia, tu cias, ele cia. Não existe. O verbo pôr, né? Digamos assim, que o radical dele, então, aqui, seria o PO, porque o verbo pôr, você considera poer, jogaria o er fora. Então, você não conjuga eu poía, tu poías, ele poía. Mas, professor, e aí, o que vai acontecer? E é isso que vamos ver. Então, você vai acabar por ter 3 ortografias diferentes. Esse grupinho aqui, ter, vir, ser e pôr, embora pertencem a este time aqui, mas eles não têm essa ortografia. Então, existe uma ortografia para o mesmo tempo, particularizada para estes aqui. Você tem ia, ias, etc. para er, ir. E você tem ava, avas para verbo terminado em ar. 3 ortografias em um único tempo. Eu vou fazer aqui para vocês. Vou tirar aqui, que só foi para explicar. Deixei aqui o infinitivo, porque nós vamos utilizar ainda para conhecer os 3 itens lá derivados que faltam do infinitivo, né? Então vamos lá. Vamos conhecer esta particularidade do pretérito imperfeito, né? Ó, pretérito imperfeito, vamos olhar aqui, pretérito imperfeito do indicativo mesmo para o verbo ter, como eu disse para vocês, para o verbo vir, né? Para o verbo ser e para o verbo pôr, ok? Certinho? Então aí nós vamos ter que tomar cuidado. O que acontece com o verbo ter? Né? E na realidade o radical do verbo ter é a letra T, né? Certinho? Mas além, tá vendo aqui, ó, né? Só pegaria o radical. Você joga fora o ar, o er, o ir, o que sobra é radical. É só a letra T, mas aí você vai adaptar, né? O I, o N e o H, olha lá, é aquilo ali que você vai ter de adaptação. E agora, ainda como não bastasse, aí vem, olha, a desinência, o A, tá vendo? Ó, eu tinha, ó, tu tinhas, ele tinha, nós tínhamos, lembrando que no tínhamos, o acento ocorre. Vós tinhais, e eles tinham, pronto, o que está em vermelho, a, as, a, amos, eis e ão com M, são desinências para se conjugar o pretérito imperfeito do indicativo destes verbos aqui, que são daqui, mas não ficam com essas desinências. Então você tem 1, 2, 3. 3 ortografias de desinências totalmente diferentes para um único tempo verbal. Há mais algum tempo, professor, além desse? Não, graças a Deus, menos mal, né? Só este tempo aqui, só o infinitivo, o pretérito imperfeito derivado do infinitivo, só o imperfeito que você realmente tem esta particularidade. O vir também, se eu pegasse o radical, seria só a letra V. Olha lá, né? Só o V que é o radical. Eu acrescento o I, o N e o H, né? Para conjugar o verbo vir, né? E aí eu venho com as desinências. Eu vinha, vou colocar em vermelho, perdão, tá? Eu venho com as desinências, que são as mesmas que estão lá em cima. Então vamos lá. Eu vinha, tu vinhas, ele vinha, nós vinhamos com acento no I lá, né? Vós vinheis, esse I ganha acento, porque aqui é proparoxítona e aqui é paroxítona terminado em ditongo. E eles vinham as mesmas desinências que eu estou utilizando, ok? Mas além do radical T e do radical V, houve uma adaptação de I, N, H. Né? Então, essa adaptação nada a ver com o que acontece aqui com os demais verbos de A a Z, terminado em er, em ir. Você pega o radical lá do infinitivo e manda bala com essas desinências, você faz qualquer verbo, menos estes aqui, né? Gente,
O verbo ser é uma coisa impressionante no português. Por quê? Porque ele no latim, ele tem mais de um radical na língua latina, né? O verbo ser, ele tem outros radicais, além de um só, ele tem vários lá no latim. E aqui o português herdou alguns. Então, olha só, aqui não pega nada. Quem é o radical do verbo ser? É a letra S. Nem a letra S escapou aqui. Surge outra coisa, olha só. Olha o que surge. Aquilo ali é um radical que o espanhol também tem, o português tem, porque tudo é herdado da língua latina. Então, olha, eu era, a desinência mesmo, ó. Tu eras, ele era, nós éramos, com acento no é, lógico, já disse isso. Vós éreis, e eles eram. Gente, então tome cuidado, olha, eu estudava, eu vendia e nós éramos. Né? Olha, 3 verbos com ortografias radicalmente diferentes e se tratando de um mesmo tempo verbal. Está tudo aí no mesmo tempo verbal. Então, eu estudava, eu vendia e eu era. Como, né? Tome cuidado para não perder esse fio aí, né? Essa rédea, também. Está aqui, então, as desinências não mudam. São as mesmas para os 4, diferente do que você tem lá, e lógico, diferente de verbo terminado em ar, né? Bem diferente. Vamos lá pegar azul aqui para encerrarmos com o verbo pôr, né? Olha só, né? Certinho? Então, aqui, perdão, a letra U. Aqui o verbo pôr, você tem o radical o P, o O não vem para cá, e você tem a adaptação de U, N, H. Muito cuidado, porque nós quase não falamos este verbo da forma correta neste tempo verbal aqui, no pretérito imperfeito do indicativo. Olha só, eu punha, né? Tu punhas. Então, no passado, eu sempre punha as coisas em ordem, que é sinônimo de eu sempre colocava, eu punha, né? As coisas em ordem. Mas você precisa tomar cuidado, porque se trata de um verbo que termina em er, porém não pega nenhum radical, nem a desinência do modelo dos demais dele. Ele tem uma desinência diferente em parceria com os outros 3. Então, eu punha, tu punhas, ele punha, nós punhamos com acento no U, proparoxítona, vós punheis com acento no U, porque é uma paróxise terminada em ditongo, e que eles punham, né? Prontinho, está conjugado. Aí vocês têm aqui na lousa, como eu prometi para vocês, as 3 desinências diferentes, vamos dizer assim, do pretérito imperfeito do indicativo. Você tem um timinho aqui, ter, lembrando que o ter tem derivado, né? Ter, a ter, reter, o vir também, advir, convir, intervir, né? O verbo ser sem radical e o verbo pôr, o que mais tem derivado, né? O ser não tem derivado, o pôr tem. Propor, compor, então compor, eu compunha, tu compunhas, ele compunha. Repor, eu repunha, tu repunhas. Eu propunha, tu propunhas, ele propunha. Então segue o caminho. Mas em termos de primitivo, você tem 1, 2, 3, 4. São 4 verbos com estas desinências particulares para eles. Você tem estas desinências para o restante de A a Z, tirando esses aqui, de verbo terminado em er e ir. E você tem estas desinências super exclusivas para verbos terminados em ar, né? Só para um único tempo verbal da língua portuguesa. Perfeição, olha que graça, viu? Muito bem, está aí, só vou devolver aqui para vocês a nossa telinha. Vamos lá então, e é o que eu comentei com vocês. Agora eu vou passar aqui
né? Para vocês já algumas conjugações. Olha o verbo voltar, né? Olha lá, infinitivo impessoal, forma nominal, olha lá, voltar, ó, como eu coloquei, o infinitivo inteiro, e você tem eu voltarei, tu voltarás, ele voltará, voltaremos, voltareis e voltarão, né? Lembram? É o futuro do presente. O futuro do pretérito, eu voltaria, tu voltarias, mas dá uma olhadinha, voltar, a forma nominal inteira. E como o verbo voltar se trata de um verbo terminado em ar, olha aqui que eu peguei do voltar, eu só tirei o R e eu peguei só o tema, né? Lá, só o tema, é pretérito imperfeito. Lá naquele gráfico que inicia aqui, vocês têm isso. Tá? Então, volta, ficou volta para todo mundo. E eu acrescento o ava, porque igual estudar, aí dá para ver no cantinho de vocês aí, o estudar, então ganha a letra V. Eu voltava, tu voltavas, ele voltava, nós voltávamos, vós voltáveis, e eles voltavam. É assim, gente, olha só, toda a conjugação aí para vocês. E agora eu coloquei um terminado em er, é o verbo fazer. E aí aquela história do verbo fazer, lembra, né? Fazer, mas para os dois futuros, ele fica só com far, do antigo, lá do latim ainda. Vamos lá, só para vocês já olhando aí, e nós já vamos fazer um pequeno comentário aí para vocês. Eu farei, tu farás, ele fará, faremos, fareis e farão. Se você olhar o voltar lá em cima, o que não está em negrito, que leva o nome de desinência, você vai ter tudo aqui embaixo do mesmo jeito, não mudou nada. Mesma coisa para o futuro do pretérito. Eu faria, tu farias, ele faria, faríamos, farias e fariam. Eu fiz com vocês aqui na lousa o verbo estudar, né? E agora, pretérito imperfeito do indicativo, né? É um verbo terminado em er, só vou voltar aqui, ó, né? É um verbo terminado em er, então eu pego só o radical. Vamos observar aqui, ó. Eu vou pegar só o radical vou até separar aqui, ó, do verbo fazer. Jogo fora o er e o radical é o faz. Então eu vou colocar aqui o faz para todo mundo e vou colocar isso aqui, ó. Eu fazia, tu fazias. Vocês vão ver aí na tela. Dá uma olhadinha. Olha lá. Tá vendo? Não mudou nada, não há nada de diferente aí, né, com o verbo fazer, a não ser o futuro aí, do presente e do pretérito. Mas ali, igual a todo mundo. Eu fazia, tu fazias, ele fazia, nós fazíamos, vós fazias, e eles faziam, né? Você tem aí a conjugação através do radical do infinitivo impessoal, né? E ganhou a desinência ia, ias, porque é um verbo que termina aí em er, da segunda conjugação, né? Então, tá? É dessa forma, vocês têm aí. Então, preciso tomar cuidado, né? Eu tenho aqui para vocês agora as três formas nominais, continuando, né? As três formas nominais, lembra que faltavam? São 6 itens, né? Olha lá, certinho? Eu passei para vocês os dois futuros e o pretérito imperfeito. Agora, infinitivo pessoal, gerúndio e também aí o particípio. Eu já vou deixar a tela prontinha aí para vocês. O infinitivo pessoal é uma forma nominal derivada do primitivo aí, infinitivo impessoal. Gerúndio e particípio do mesmo jeito. Olha lá, derivado de todo infinitivo, é claro, se é infinitivo pessoal, é todo infinitivo. Gerúndio, derivado, né, olha só, do tema do infinitivo. Aí você acrescenta o NDO. E derivado do radical do infinitivo. Para verbos terminados em ar, você coloca ado. Para verbo terminado em er e ir, você coloca ido. E eu faço um comentário aqui embaixo. Alguns verbos terminados em er e em ir não fazem o particípio em ido. Nós já estudamos isto aqui, quando estudamos formas nominais. Por ter uma forma irregular para tal situação. Então, fazer não é fazido, é feito. Cobrir não é cobrido, é coberto. Abrir não é abrido, é aberto. E ver, né, visto. Olha lá, né? Não vai colocar aí vido ou inventar uma outra coisa, ok? Tudo bem?
Prontinho. Mas eu vou trazer aqui para vocês com o apagador. Vamos lá? Vou tirar aqui, então, o pretérito imperfeito. Eu disse para vocês que ele é um tempo complexo. Vamos tirar aqui, né? Mas eu acho que vocês conseguiram aí visualizar o que acontece com este tempo. Viu? Vamos tirar aqui. E agora vamos encerrar aqui. Nós vamos encerrar com os 6 itens. Aqui faltando os 3 para nós, né? Vamos fazer isso? Então vamos lá. Muito bem. Vamos colocar então aqui, pessoal. Vamos lá. Bom, infinitivo pessoal primitivo, né? Eu vou colocar aqui derivado, né? Os outros 3 que faltam, que também é um infinitivo, certo? E ele é o infinitivo pessoal, né? Pessoal. Então você vai ter aqui, ó, eu, tu, né? O ele e o ela, o nós, o vós, o eles e o elas, né? Depois, derivado. Aqui é o gerúndio, né, gente? Olha só, né? É o gerúndio. O gerúndio não tem as pessoas, porque o gerúndio ele é totalmente uma forma nominal que não vai trazer aí eu, tu, ele, nós, vós, eles, igual o infinitivo impessoal. O pessoal, sim. Né? O infinitivo pessoal quer dizer o quê? É forma nominal, mas compromissada com um sujeito. Né? Então você não diz, é hora das crianças dormir. Crianças dormir. Não. Crianças dormirem. Então existe flexão, não é conjugação. Então você vai flexionar o infinitivo pessoal, né? Que ele está comprometido com o sujeito. Aqui não, lá primitivo não. E o último derivado que é o particípio. O particípio também não tem ali as pessoas, né? Então, vamos verificar aqui. Eu marquei aqui para vocês. Aí na tela vocês viram, ó. Todo o infinitivo, né? Então eu venho aqui, eu coloco estudar para todo mundo, tu, ele, nós, o vós e o eles, estudar, e nós vamos flexionar, né? Como que fica a primeira pessoa, professor? Não há nada, conjunto vazio, né? Então está na hora de eu estudar, está na hora de eu sair, está na hora de eu viajar. Não há desinência depois da letra R. Você vai perceber que ele é infinitivo pessoal pelo contexto, né? Dentro de um texto. Se ele estiver compromissado com o eu, ele é infinitivo pessoal. Se ele não estiver compromissado com o eu, ele é infinitivo impessoal. Né? Aí não vai compromissar com nenhuma pessoa. Já o tu, você tem o ex, né? Olha, agora eu acho que é momento de tu estudares. Tu estudares, né? Ele ou ela estudar também igual à primeira pessoa. Não há desinência após a letra R. Só o contexto que vai lhe dizer. É hora de nós estudarmos, né? Estudarmos. Tudo juntinho, sem hífen, hein, pessoal? Nada a ver, viu? Aqui você está flexionando. Vós estudardes e eles estudarem. Prontinho. Eu flexionei aqui na lousa o infinitivo pessoal, que é considerado pela nossa gramática como forma nominal derivada do infinitivo impessoal, porque dentro dele você tem todo o infinitivo, ok? É tranquilo, não há probleminha aí, ok? Bom, o gerúndio, você tem aqui o NDO, né? O NDO é a desinência que marca o gerúndio. E o que eu uso aqui no gerúndio? Ó, só o tema. Você vai pegar só o tema. Então eu vou pegar aqui, ó, o tema, né? Olha, até aqui é radical. Estude. Até a letra D é radical. Aí eu coloco a vogal temática.
Para eu descobrir o tema, eu só tiro o R, lembra? Tiro o R, eu vou ter o tema do verbo, né? O tema. Está lá então, ó. Estuda. Aí eu vou lá acrescentar a desinência que faz o gerúndio. NDO, pronto. Então, estudando, normal para todo mundo. Se fosse ver, vendo, correr, correndo, viajar, viajando, sem problema aí, né? E aí o que vocês viram na tela, aqui nós temos uma subdivisão. Se o verbo terminar em ar, você tem o ado. Se terminar em er e em ir, você tem o ido. Lembrando que isso aqui, no caso do er, o ir, não é para todos os verbos, como eu comentei com vocês. Cobrir não é cobrido, é coberto. Abrir não é abrido, é aberto, e por aí vai, né? Então, e o que eu pego aqui? Só o radical, né? Então, vamos pegar o radical do verbo estudar. Olha lá, né? Estude, só o radical. Vamos pegar aqui o verbo vender, pode ser, né? Só o radical, vender, partir, vou colocar aqui, ó, parte. Pronto, de qualquer forma, ó, verbo terminado em ir, vender terminado em er, estudar terminado em ar, né? Então você tem ali 3 modelos, né, de verbos, e nós vamos colocar aqui, então, para terminado em ar, ado, estudado, vender, vendido, partir, partido, né? Se eu colocasse aqui cobrir, não poderia ser cobrido, seria coberto. É uma outra forma, variante do particípio que vocês, para quem assistiu a minha aula de particípio lá no início verbal, nas formas nominais, sabe muito bem do que eu estou me referindo aqui, o que eu estou dizendo, ok? Tudo bem? Prontinho, nós temos então aqui, completando os 6 itens, digamos assim, derivados do infinitivo impessoal. Futuro do presente, futuro do pretérito, pretérito imperfeito do indicativo, que foi a lousa anterior, e agora, infinitivo pessoal, gerúndio, particípio, né? 6 itens verbais, aí somando aqueles 15, considerando os primitivos, aqueles 15 que eu marquei aqui para nós. Eu vou devolver então a tela aí para vocês e vamos verificar aqui o que nós vamos ter já, né, na nossa estrutura. Olha só, o verbo voltar, né? Vocês têm aí o verbo voltar, e ele estar aí no infinitivo impessoal. Certinho? Agora vocês deram uma olhadinha, agora eu comento com vocês. Olha o infinitivo pessoal. Ele tem todo o infinitivo impessoal dentro dele, voltar para todas as pessoas, e agora vocês têm a desinência. Não há para a primeira pessoa, então seria eu voltar, tu voltares, ele voltar, nós voltarmos, vós voltardes e eles voltarem. Isso acontece naquelas frases reduzidas de gerúndio. Olha, agora é hora de vós voltardes para casa. Eu acho que agora já é hora de nós voltarmos para casa. Eu acredito que é momento de vocês voltarem para casa. É momento de vocês estudarem. É assim que você utiliza o infinitivo pessoal no português. Gerúndio, NDO, eu peguei o tema, volta, tirei o R só, voltando, e o particípio de um verbo terminado em ar, voltado. Olha que perfeito aí a ideia que nós temos aí, né? Vamos lá? Aqui vocês têm aí mais um. Olha só, infinitivo aí, impessoal é o verbo fazer, né? Fazer. E para fazer o infinitivo pessoal, eu pego todo o infinitivo impessoal, ó, fazer, 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 fazer para todo mundo, e vou lá e acrescento as desinências devidas. Primeira pessoa e terceira não tem. Eu fazer, agora tu fazeres, ele fazer, nós fazermos, vós fazerdes e eles fazerem. Gerúndio, né? O tema fazer, fazer, com NDO, fazendo. E o particípio que não é fazido, aí já é um particípio diferente,
né? Você tem aí feito. Ok, pessoal? Olha, eu vou voltar vocês aqui comigo só para fazer um pequeno comentário, tá? Eu vou tirar aqui e eu quero fazer um comentário deste aqui. Tomem cuidado para não confundir em português o infinitivo pessoal com o futuro do subjuntivo, aquele que sai lá do true, né? Então, olha, vamos colocar aqui, ó, futuro do né, ó, juntivo. O futuro do subjuntivo, ele é um tempo derivado, mas ele é derivado do pretérito perfeito do indicativo, através da pessoa tu, né? Olha, o que eu vou mostrar para vocês aqui, olha, você tem, ó, eu estudar, tu, olha o que acontece aqui, ó. Tu, né, eu estudei, tu estudaste. Vou colocar até em outra cor ali para vocês, ó. Então, olha que o verbo estudar, ele não mudou o seu radical no tu. Esse estuda vem para cá. E dá uma olhadinha lá, olha lá. Estuda acaba ficando igual, né? Olha só, você acaba tendo isso aqui para todo mundo, ó. Eu, né? Tu, ele, nós, vós e eles. Então, só tomar cuidado que aí, né, para não ter esse probleminha. E aqui você tem o quando ou o se, né? Quando eu estudar. E olha o que vai acontecer aqui, ó. Olha lá. Quando eu estudar, veja bem, está na hora de eu estudar. E quando eu estudar, você acaba tendo a mesma ortografia. Mas são situações diferentes. Aqui é tempo, aqui é forma nominal. O verbo estudar é um verbo regular, mas vai fazer isso com um verbo irregular. O verbo pôr, o verbo ver, para você ver a diferença que você vai ter aqui, ó. Quando tu estudares, quando ele estudar, quando nós estudarmos, quando vós estudardes e quando eles estudarem. Se vocês olharem aqui, as desinências, é que aqui o R já está, mas as desinências ficam sendo as mesmas para você fazer o futuro do subjuntivo e para você fazer o infinitivo pessoal. Acontece que os dois nascem de fontes diferentes, não são irmãos, né? Vamos dizer assim. O infinitivo pessoal, ele sai do infinitivo impessoal. O futuro do subjuntivo, ele sai do pretérito perfeito do indicativo através do tu, né? Agora eu vou colocar aqui, só para encerrar esta nossa aula, eu vou colocar aqui um verbo que é regular, né? Eu vou até tirar aqui agora, né? Agora que nós já acabamos tudo, tal, eu vou mostrar para vocês o que pode acontecer. Olha, se fosse, vamos dar um exemplo, se fosse o verbo ver, tão polêmico na nossa língua, né? Ó, infinitivo impessoal do verbo ver, ó, ver, né? Eu venho para cá, por quê? Porque o infinitivo pessoal, ele pega o infinitivo impessoal inteiro. Pronto, já está conjugado o meu verbo ver. Está na hora de eu ver o que você fez, de tu veres, de ele ver, de nós vermos, de vós verdes o que eles fizeram e de eles verem. Eu conjuguei, melhor dizendo, flexionei o infinitivo pessoal que saiu daquela fonte. Agora, olha o que eu vou fazer, né? Agora eu vou conjugar, até deixar o STE aqui. Eu vou conjugar o verbo ver, o mesmo verbo de lá, eu vou conjugar o verbo ver no primitivo para gerar este. Então, eu vi, olha o que é. Tá vendo? Ó, mudou, não é igual o verbo estudar, que ficou tudo igual, não. Lá é eu ver, mas olha agora aqui, mudou para vi. Então, é isto que vem para cá. Então, olha,
Está na hora de eu ver o que você fez. E quando eu vir, darei uma nota. É hora de tu veres. Quando tu vires, é hora de ele ver o que eu fiz. E quando ele vir o que eu fiz, é hora de nós vermos o que você fez. E quando nós virmos o que você fez, daremos uma nota. É hora de vós verdes o que eu fiz. E quando vós virdes o que eu fiz, dareis uma nota. É hora de eles verem o que eu fiz. E quando eles virem o que eu fiz, não sei o que vão achar. Percebeu? Tem que tomar cuidado. O verbo pôr também, ó. É hora de eu pôr, de tu pôres, dele pôr, de nós pormos, de vós pordes e deles porem. Lá é pus, né? Tu puseste. Quando eu puser, tá vendo? É hora de eu pôr e quando eu puser. É hora de tu pôres e quando tu puseres. Tá? Então, tome cuidado que futuro de subjuntivo e infinitivo pessoal, eles têm, de uma certa forma, as mesmas desinências. Aqui inverteu, as desinências são as mesmas. O DNA não é o mesmo, né? Ou seja, o radical não é o mesmo, porque um nasce de uma fonte diferente do outro, né? Muito lógico, muito perfeito, né? Uma perfeição, é uma lógica, né? Falar verbo, conjugar verbo por aí sem uma lógica deve ser, né? Complicado. Eu penso que deve ser complicado, né? Então nós estamos sempre dando uma escorregada com o verbo eu, vocês, todo mundo, mas tendo um conhecimento legal já ajuda bem. Você verifica, olha, você acaba tendo um senso crítico mais diferente. Olha, desta forma, é assim que se pede, é dessa forma que tem que fazer. Por quê? Porque é puro raciocínio, né? Então, cuidado com origens diferentes, com desinências iguais e desinências diferentes e origens iguais são quando os tempos são irmãos, quando eles nascem do mesmo DNA, né? Da mesma fonte, e aí a desinência vai ser diferente, ok? Bacaninha, eu vou encerrar com vocês aqui, mas vou devolver a nossa tela, está aí para vocês, legalzinho. Bom, pessoal, vamos verificar assim, né? Nesta nossa aula, vou deixar aqui até o geral para vocês, a sinopse desta aula, verbo 2, tempos derivados do presente do indicativo, nós já vimos isso em aulas anteriores, tempos derivados do pretérito perfeito do indicativo e tempos e formas nominais derivados do infinitivo impessoal, né? Então você acaba aqui na minha sinopse tendo aquela quantidade de, né, vamos dizer assim, aquela quantidade de 15, né, que eu comentei, de 15 itens verbais lá, tempos derivados do presente do indicativo, 3, do pretérito mais 3 e do infinitivo impessoal mais 6, ok? Bom, fiquemos assim então. Lembrando que para a nossa próxima aula, nós vamos trabalhar vozes verbais. Voz ativa, voz passiva analítica e sintética e voz reflexiva. E junto com o material de vozes verbais, já há exercícios de bancas e eu também vou acrescentar exercícios, testes de bancas sobre conjugação verbal e eu vou fazer isso na íntegra com vocês, ok? Muito obrigado, né, por mais esta aula e na íntegra voltaremos aí e dando sequência aos nossos estudos aqui de verbo, enfim, de português. Tudo de bom para vocês e até mais.